conhece o Augustus, um autor de ficção, onde ele escreve livros ambientados mais com suspense, histórias baseadas em fatos, mata alguns personagens de vez em quando. E do outro lado a gente conhece a January, uma personagem que escreve romances que aquecem o coração, aqueles romances que nos fazem suspirar, do tipo de leitura que eu amo. Então, provavelmente seria uma autora que eu leria todos os livros com toda certeza. E já dá pra perceber que eles são totalmente opostos, eles não têm absolutamente o gênero literário em comum. Porém, existem outras partes de suas vidas que eles têm uma conexão, têm algo em comum. O Augustus e a January, eles já se conheciam da época da escola, faculdade e tudo mais, só que eles não tinham contato, não tinham tanto vínculo, pelo menos não mantiveram isso depois dos estudos. E mesmo depois de tanto tempo sem se encontrarem, sem se verem, eles acabam se cruzando em uma outra cidade, numa casa de praia, já que eles serão vizinhos. É um ponto em comum da casa da praia, né? Eles dividirem a vizinhança, mas além disso eles estão passando por um bloqueio criativo. Os prazos estão chegando, eles precisam entregar uma obra literária e não conseguem escrever o livro por diversos motivos. A January, a gente já entende que o pai dela faleceu e ela está lá para resolver essas questões, e ela passa por esses conflitos internos, porque um pouco antes da morte de seu pai, ela acabou descobrindo algumas coisas que abalaram emocionalmente e fez com que ela não acreditasse mais nos romances que ela estava escrevendo. Por outro lado, a gente vai entendendo um pouco mais do Augustus e talvez o porquê do motivo dele ter esse bloqueio criativo e não estar conseguindo escrever a sua tão aclamada história. E essas coisas em comum eles acabam descobrindo aos poucos quando eles começam a dividir um clube de leitura da livraria local, onde o Augustus achava que seria para discutir sobre o livro dele, e ele acaba descobrindo que não, é um clube de leitura comum sobre outros livros e outras obras, e é aí que eles dois se aproximam e começam a conversar. Em meio a alfinetadas, o Augustus propõe para January que eles troquem o gênero dos livros. Ele tentará escrever um romance e ela um suspense. A partir disso, eles começam a ficar mais tempo juntos, porque eles saem para fazer pesquisas de campo, onde ela vai entender mais sobre o que ele pretendia para a sua história, e ela vai ensinar para ele todos aqueles romances clichês maravilhosos, como se apaixonar do jeito que a gente gosta, e ele vai tentar escrever esse romance. E é praticamente essa a trama da história. E eu já cheguei na página 199, que dá aproximadamente mesmo a metade do livro. E tem sido uma leitura muito fluida, muito cativante. A forma como a autora descreveu, né, dois personagens com bloqueios criativos, dois personagens que são autores, cada um do seu gênero diferente, isso tem me conquistado bastante, porque a gente percebe um livro recheado de palavras maravilhosas, assim, palavras que às vezes te dão insight para fazer outras coisas, né? Eu vou dizer como experiência escrevendo meus contos. E lendo esse livro está abrindo a minha mente para algumas palavras, alguns conceitos que eu posso acrescentar em futuras obras. Então, assim, tem sido uma leitura maravilhosa. Eu tô gostando muito do desenrolar dessa trama. E aí vamos ver como essa temporada na praia vai acabar para ambos. Eu confesso que eu estou muito curiosa para saber se a January vai conseguir escrever um suspense e se o Augustus vai escrever um romance. E eu aposto super que vai ser um sucesso. Mas eu quero ver até o final do livro como isso aqui tudo vai desenrolar. E assim que eu acabar, eu pretendo fazer isso nos próximos dias, eu volto aqui para atualizar vocês desse vlog, porque eu tô muito afim de falar sobre esse livro. Hoje é quinta-feira, dia 9 de junho. Eu estou terminando de fazer meu pãozinho ali na chapa e eu vou aproveitar para ler e finalizar a leitura de verão. E eu estou bem ansiosa para saber tudo o que vai acontecer, porque tem sido uma leitura bastante envolvente e eu acho que vai me surpreender bastante ainda no final. Então, vou finalizar agora e depois eu já volto aqui para falar minha opinião total sobre esse livro. Finalizei nesse exato momento a leitura de verão. E, gente, acho que a palavra apaixonada define perfeitamente como eu estou me sentindo com essa obra.
Desde que eu comecei a ver comentários sobre esse livro, eu fiquei com uma boa expectativa, ainda mais por se tratar de uma comédia romântica no jeitinho que eu amo. E quando eu soube que os personagens eram escritores, isso me chamou mais atenção. Comecei a ler o livro com expectativa, não posso negar, e fico feliz em saber que ele atendeu todas as minhas expectativas e conquistou imensamente o meu coração. Eu tinha gravado, o vlog quando eu cheguei na metade do livro e daquele ponto em diante muita coisa aconteceu. Uma coisa que eu achei bem bacana é que a personagem ela percebeu que não adianta você guardar mágoas do passado, não adianta você remoer certas coisas porque isso não vai mudar como a vida aconteceu. Isso acabou só afetando a ela mesma, né? Então isso afeta a gente de alguma forma se a gente fica revivendo certas coisas da nossa vida. Augustus e January são maravilhosos, aquele casal fofinho que dá vontade de colocar num potinho. São dois personagens incríveis, com personalidades maravilhosas, e a forma como tudo começa a acontecer entre eles, como eles se conectam através da escrita, foi assim sensacional. Eu amei, gente. E eu tenho que confessar que no último capítulo, na última página, meus olhos ficaram um pouquinho marejados, porque é fofo, gente. É muito, muito fofo mesmo. Foi impossível não me apegar aos personagens, me apegar à trama e viver intensamente toda essa história. Eu não tenho nem o que falar sobre esse livro, simplesmente que eu quero que todo mundo leia essa obra, que todo mundo conheça essa história. Realmente é um livro que está hypado e que vale todo o hype, porque é incrível. É um livro com romance, com comédia, que aquece o coração. Em alguns momentos traz aquele apertinho, mas tudo é resolvido, tudo acaba bem e é maravilhoso. Então, se você já leu esse livro ou ficou com vontade de conhecer, me conta aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais, porque, sério, eu quero muito falar desse livro, continuar falando dele, porque é uma obra que vale todo esse reconhecimento. Por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!